E aí, tudo beleza? Hoje no Rapó a Panela vou fazer uma receita de bolo de chocolate. Sabe aquele bolo de chocolate molhadinho, fofinho, gostoso e super pretão? Essa é a receita de hoje. Já aproveita agora, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa sua curtida. Não custa nada e ajuda a gente a produzir cada vez mais conteúdo bacana aí pra você, tá bom? Essa receita de bolo de chocolate é super simples, eu não preciso de batedeira, não preciso de liquidificador, é só misturar tudo na mão. Assista a receita até o final porque tem vários pulos do gato importantes aí pra gente poder ter aquele bolo perfeitinho, tá? Agora, antes de começar minha receita, eu vou preparar a minha forma, tá? Aqui eu tô utilizando uma forma de bolo inglês, ela é um pouco pequena para essa receita. No caso, essa receita fica perfeita para fazer numa forma de 25 centímetros de diâmetro por 10 de altura, tá? Ela vai dar um bolo bem bacana aí. Nesse caso eu vou ter um pouquinho de sobra de massa, mas não tem problema, porque eu quero utilizar esse bolo para comer com café, eu não vou usar ele para fazer um bolo recheado, tá bom? Vou pegar minha forma, eu vou untar com manteiga e vou utilizar o meu cacau black aqui para poder polvilhar. E aí vem outro pulo do gato, não usem farinha, pessoal. Por quê? Eu estou fazendo um bolo de chocolate bem pretão, bem bonito. Se eu utilizo farinha para polvilhar, eu vou ter aquele bolo todo esbranquiçado e feio na minha lateral, tá? Então sempre polvilhem com cacau, o mesmo cacau que você está utilizando na sua receita. Reserva ela e vamos continuar nossa receita. Então vamos começar nossa receita. A primeira coisa que eu vou fazer é misturar 180 gramas de leite integral com 15 gramas de vinagre de álcool. Paulo, mas vinagre de álcool na minha receita de bolo de chocolate? Isso é bacana porque ele vai dar uma talhada nesse leite. Não vamos inventar de usar aquele leite velho que está um mês na geladeira. Esse leite não está estragado, tá? Apesar de estar talhado. O ácido do vinagre vai fazer coagular as proteínas do leite, beleza? Isso daí vai dar o quê? Vai dar um bolo mais cremoso e mais fofinho. Agora eu vou peneirar todos os meus secos, tá? Vou iniciar com a minha farinha de trigo. Estou utilizando 200 gramas de farinha de trigo. Eu vou adicionar agora 5 gramas de fermento em pó químico, adicionar 6 gramas de bicarbonato. Por que, Paulo, utilizo esses dois? Porque o bicarbonato, quando ele reagir com o cacau e com a água quente que a gente vai colocar no final, vai deixar o meu bolo bem mais escuro. Isso é um macete legal aí. Agora eu vou adicionar 30 gramas de cacau black. Mas o que é esse cacau black? Ele é um cacau em pó bem preto, ele dá muito mais cor do que sabor para nossa receita. Mas Paulo, eu não encontro o cacau black na minha cidade, o que eu posso fazer? Não tem problema, substitui de preferência por um cacau 100%, mas se não achar também na sua cidade, substitua pelo do Frade, só que vai ficar muito mais clarinho o seu bolo do que esse daqui que a gente está fazendo, tá bom? Vamos adicionar também 65 gramas de cacau 100%, tá? Aqui eu estou utilizando um cacau Calebo, porque ele vai dar um sabor muito mais gostoso para minha receita, tá? Não adianta, para fazer receitas gostosas, usem ingredientes de qualidade, tá? Agora eu vou acrescentar 150 gramas de açúcar refinado. Vamos quebrar bem essas pedrinhas, dar uma peneirada nele e vamos acrescentar também 150 gramas de açúcar demerara. Esse açúcar aqui eu não preciso peneirar porque ele é muito grosso para passar na peneira. Dá uma misturada nisso tudo para poder homogeneizar bem, principalmente a parte do fermento e do bicarbonato para o seu bolo crescer por igual. Agora vamos acrescentar 2 ovos e outro pulo do gato, sempre quebre os seus ovos num potinho separado, para o caso dele estar podre ou cair uma casca, ou tá com aquele sangue às vezes que vem e você não perder sua receita inteira. Acrescenta seus 2 ovos e vamos acrescentar aquele leite talhado que a gente fez no início. Observem agora que como é que ele tá grosso, ele tá bem pedaçudo, né, talhado, parece realmente aquele leite estragado, mas ele não tá estragado, tá bom? Agora eu vou misturar bem minha massa.
E aqui tem um pulo do gato também. Sempre vão misturando principalmente no meio, tá? Para devagarinho ir agregando essa parte seca, né, de farinha, cacau, na parte úmida. Porque se eu misturar que nem um doido, eu vou começar a ter pelotes de farinha ali. E vai dar muito mais trabalho para dissolver essa farinha depois que ela formou esses pelotes, tá bom? Agora que a minha massa já está bem homogênea, olha só aqui como é que ela está com uma textura bacana, eu vou aquecer 180 ml de água, tá? Essa água aqui eu só preciso deixar morna, então eu aqueço no micro-ondas mesmo, 1 minutinho ali, só para dar uma mornada nela. E eu vou adicionando aos poucos essa água e misturando bem. Observem que a minha massa vai ficando muito mais lisa, tá? E mais líquida, certo? Misturem bem isso daí. Agora que a minha massa já está bem lisa e bem distribuída, observem aqui, ó, ela fica meio líquida, eu vou colocar na minha forma. Essa minha forma, eu vou encher até mais ou menos 2/3 dela. Não encham demais, porque esse bolo cresce bastante, então pode transbordar, tá? Coloquei na minha forma, eu tenho que levar imediatamente para o forno pré-aquecido 180 graus. Por quê? Como eu estou utilizando água quente, esse calor da água já vai começar a ativar a reação química do meu bicarbonato e do meu fermento. Então, se eu deixar essa forma parada em cima da bancada ali por meia hora, quando eu for assar eu já não tenho mais reação química nenhuma e meu bolo vai sair solado, beleza? Enquanto o meu bolo está assando, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma geleia de framboesa para acompanhar esse bolo, tá? Fica uma combinação perfeita, porque é um bolo bem chocolatudo, a framboesa um pouquinho azedinha, então faz uma combinação perfeita. Eu vou pegar uma frigideira e vou colocar 100 gramas de framboesa congelada, 50 gramas de açúcar e uns 20 ml de água, tá? Foguinho baixo e vou deixar cozinhar até chegar no ponto de geleia. Quando estiver no ponto de geleia, eu vou adicionar um pouquinho de vodka, que eu adicionei uma meia dose, tá? A vodka, ela vai dar um brilho bacana na minha geleia, observem que ela tá bem mais vermelha e ela vai dar um saborzinho diferente, mas não se preocupem que ela não vai ficar alcoólica, porque eu tô adicionando essa vodka numa geleia quente e ainda tô cozinhando um pouquinho. Isso vai fazer o quê? Evaporar todo esse álcool. Vou colocar agora numa tacinha aqui e vou reservar para quando o meu bolo sair do forno. Coloquei para assar meu bolo. Como é que eu sei que esse bolo está pronto? Faz aquele teste de vó do palitinho. Por volta de uns 30 minutos de forno, coloca lá o palitinho, se ele saiu seco, tá pronto, pode tirar, tá? Não tem problema eu abrir o meu forno enquanto o meu bolo tá assando, tá? É só tomar alguns cuidados. Primeiro, não abra sua porta toda, abra só um pouquinho para dar uma checada como é que tá seu bolo, para ver se ele já formou a casca, se ele já cresceu legal. Se ele não cresceu, fecha com cuidado o seu forno. O que não pode acontecer é você dar aquela porrada no forno, tá? Que o seu bolo vai solar. Por quê? O meu bolo está sendo estruturado, ele está crescendo ainda, só que ele não formou a cadeia toda de estrutura. E se eu dou uma porrada, isso vai, né, na porta, que às vezes a gente bate aquela porta, ele vai ceder e vai solar, tá certo? Tirei do meu forno, deixa esfriar uns 20, 30 minutos em cima da bancada e aí eu vou desenformar o meu bolo. Passa a faquinha na beirada dele, cuidado para não cortar o bolo, sempre esfregando bem na forma, tá? E retira ele da forma ainda morno. Ele não pode estar quente. Se ele estiver quente, ele vai quebrar porque é uma massa muito delicada. Vai retirando com cuidado aqui, ó, que nem eu estou fazendo. Eu seguro bem com a mão aberta o meu bolo e eu tiro ele da forma. E agora eu vou finalizar meu bolo colocando um pouquinho da minha geleia aqui por cima, né? Olha só como é que ela escorre legal, como ela fica com uma cor linda. E vamos checar como é que ficou o nosso bolo. Vamos fatiar ele, né? Olha só, bolinho macio, fofinho, tá? Bem molhadinho, super escuro, né? Bem pretão. E com a nossa geleia de framboesa fica simplesmente fantástica. E agora, meu, é só correr pro abraço.